133, o texto nos diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, este é um momento sublime em que as nossas mentes estão concentradas na Tua Palavra e os nossos ouvidos estão atentos à Tua voz. Te agradecemos, Senhor, porque nós não merecemos a salvação e nem merecemos ouvir a Tua voz, porque somos pecadores. Mas essas graças foram possibilitadas por meio de Cristo. Ele é o nosso mediador perfeito, nosso sumo sacerdote. E nós não queremos desprezar esta obra maravilhosa que o Senhor fez por nós. E assim pedimos que o Senhor nos dê a concentração necessária e nos faça captar, ó Senhor, a Tua Palavra, para que possamos aplicá-la, para que o nosso coração seja frutífero e assim vejamos cada vez mais dessas boas obras em nós, porque o Senhor nos salvou para executá-las. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós choramos agradecidos, submissos e alegres pela pregação, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Desde que os nossos primeiros pais pecaram no jardim do Éden, a saber, Adão e Eva, que a inimizade tem sido uma realidade entre os homens. A inimizade no que diz respeito à divindade, no que diz respeito a Deus. Conhecemos que naturalmente o homem ele é um desertor. Reconhecemos naturalmente que o homem é um pecador em sua essência. E ele certamente rejeita Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, nos apresentando a condição de que o homem adora a criatura ao invés do Criador. Mas esse não foi o único relacionamento afetado. E não é a única área da nossa vida em que vivemos com inimizade. De modo que nós experimentamos também um relacionamento partido, prejudicado pelo pecado, no relacionamento com os nossos semelhantes. Certamente os pais podem falar bastante a respeito da condição em que os filhos, eles brigam bastante durante o dia. Ou até mesmo podemos olhar para os nossos casamentos e perceber que há muitas diferenças e que essas diferenças trazem muitas vezes uma condição de aflorar essa inimizade em nosso coração. Mas podemos também falar dessa dificuldade de se relacionar no meio da própria igreja. Observe que nós somos um povo que temos um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Mas muitas vezes nós entramos em rota de colisão. E o salmista entende a dificuldade do nosso coração e nos apresenta a condição de que é agradável viver em unidade. E como igreja nós devemos prezar por esta verdade. Mas certamente diante da nossa condição de inimizade é difícil convencer as pessoas de que a paz é melhor do que a guerra. E nós vivemos nessa realidade de modo que se faz necessário nessa manhã lembrar aos irmãos de que depois da comunhão que nós temos com Cristo, a melhor comunhão que nós podemos ter é a comunhão com a igreja, com os santos de Deus. E talvez seja estranho ouvir isso porque normalmente nós entendemos que abaixo de Deus vem a família. Mas quando se refere à unidade, à comunhão, nenhum outro relacionamento durará pela eternidade senão o relacionamento entre nós e Deus e entre os santos do Senhor. No céu não se casa nem se dá em casamento. Mas a nossa relação como irmãos, a nossa relação como redimidos, a nossa relação como grande congregação de Deus permanecerá.
porque este relacionamento entre o povo de Deus excede o tempo. É interessante nós percebermos que Deus usa essa comunhão em nossa jornada para fortalecer a nossa fé, para nos encorajar em nossas fraquezas, para nos exortar em nosso pecado, e é justamente esse cuidado que Davi quer que tenhamos uns com os outros. Porque é justamente com esse companheirismo que Deus deseja transmitir graça aos peregrinos. Quando estamos enfraquecidos, nós podemos encontrar palavras de consolo por meio da palavra de Deus através dos nossos irmãos. Quando precisamos de oração, nós podemos orar uns pelos outros. Nós devemos viver uma unidade de modo que nós choramos com aqueles que choram e nos alegramos com aqueles que se alegram. E é por essa razão que não apenas o salmista Davi, como também o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, diz que nós devemos diligentemente preservar o vínculo que há entre nós. E este salmo atribuído a Davi, o Salmo 133, é um hino em que os peregrinos descrevem a beleza da unidade da igreja. Porque quanto mais unidos nós estamos, melhor nós apresentamos o Deus de toda a unidade. E é por isso, irmãos, que eu gostaria que nós pudéssemos observar as palavras do salmista. E que nós pudéssemos aprender sobre a verdadeira unidade da igreja. Porque ninguém melhor poderia falar sobre unidade do que o salmista. Ele experimentou os dois lados da moeda. Ele experimentou a inimizade do seu filho Absalão quando quis usurpar o seu trono. Ele experimentou a perseguição feroz de Saul quando tensionou tirar a sua vida. Mas ele também experimentou a doçura da comunhão, da amizade de Jonatas, seu amigo. De modo que, quando o salmista escreve sobre a unidade, sobre a comunhão, ele escreve com propriedade. Inspirado pelo Espírito de Deus, ele pode dizer que a unidade é melhor do que a desunião. E assim, irmãos, como crentes no Senhor, também devemos conhecer o valor da verdadeira comunhão. Diante disso, eu gostaria que nós meditássemos nessa manhã sobre a bênção da comunhão dos santos. E assim nós aprendêssemos e extraíssemos deste texto as pérolas para vivermos unidos como povo do Senhor. A primeira verdade que nos expõe o salmista está no versículo 1 e 2, quando ele nos diz que a verdadeira comunhão parte de Deus e não do homem. Observe que ele diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Na Bíblia nós aprendemos que há realidade em que as famílias não poderiam conviver juntas. Em Gênesis capítulo 13 nós vemos Abrão e Ló se separando. Em Gênesis capítulo 36 nós observamos Jacó e Esaú se separando. Então observe que a Bíblia se ocupa em apresentar a nossa inimizade. A Bíblia não é um livro que conta apenas as partes que são agradáveis, mas ela se ocupa em mostrar a nossa fragilidade, ela se ocupa em mostrar a nossa pouca ou nenhuma inclinação para mantermos um bom relacionamento. Observe que desde o início, em Gênesis capítulo 3, nós observamos Adão e Eva quebrando o relacionamento com o Senhor. Em Gênesis capítulo 11, nós aprendemos então a Torre de Babel, que o homem quebra mais uma vez esse relacionamento e ele agora é dispersado. Apresentando então a sua falta de unidade por meio da sua própria língua. Porque aquele instrumento que deveria unir a todos nós é justamente o instrumento que nos separa. Nós não conseguimos muitas vezes dialogar com pessoas de uma língua diferente da nossa. Então observe que a Bíblia constantemente apresenta esta realidade a nós. E Davi, ele parte agora na contramão dessa realidade e ele diz: é agradável viver unido com o povo de Deus. E qual é o pano de fundo para que essa declaração ela seja cantada, ela seja lembrada? O pano de fundo são as festas em Jerusalém. Naquele período nós tínhamos pelo menos 3 festas religiosas: Páscoa, colheita e tabernáculo. E o que é que acontecia nessas festividades? O povo de Deus se reunia com toda a sua família para adorar o Senhor em Jerusalém. E era justamente nessa peregrinação, nesse grande encontro, em que os filhos da aliança participavam e experimentavam a comunhão entre eles.
E nesse momento importante da vida da igreja, eles usam um termo que é relacionado à família, chamado irmãos, para se referir agora à adoração ao Senhor. A declaração do Salmo 133 é que agora a família de Deus está unida para adorar o seu nome em Jerusalém. É a coletividade do Senhor. E é por essa razão que no Novo Testamento nós vamos encontrar a expressão corpo de Cristo. Porque o corpo é uma unidade, com diversos membros. Nós não concebemos a ideia de corpo quando há um braço ou quando há uma perna. É preciso existir uma unidade. E há aqui uma declaração importante para a igreja. Quando nós vamos adorar o Senhor, quando nós vamos se dirigir a Jerusalém, quando nós vamos nos prostrar diante de Deus, quem está diante do Senhor é a sua coletividade. É um povo unido. É um povo que sabe que é agradável viver em comunhão. E observe que para mostrar a nós que é muito mais importante viver unido para apresentar a beleza do Evangelho do que viver uma vida separada, ele traz aqui duas palavras. Ele diz, é bom e agradável. E é interessante porque essa expressão, essa palavra bom, é a mesma palavra que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, quando Deus está criando todas as coisas. E ao final do dia, ele expressa, eis que isso é bom. E por que é tão importante? Porque a palavra bom no livro de Gênesis, ou em Gênesis capítulo 1, nos apresenta uma realidade adequada. Quando Deus expressa em Gênesis, eis que isto é bom, Ele está dizendo, eu crio uma realidade adequada para que o homem saiba que há um Deus Criador. É a declaração que o salmista faz no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O que é que o salmista está dizendo? O mesmo que Deus diz em Gênesis capítulo 1. Deus criou uma realidade adequada para apresentar a si mesmo como Deus. Porque o mundo é o teatro da glória de Deus. E quando ele traz aqui mais uma vez a palavra bom para falar sobre a unidade, ele está dizendo que a comunhão da igreja, que a unidade da igreja é bom, é adequado para apresentar um Deus que se relaciona com o seu povo. Nós não somos daqueles que não acreditam na existência de Deus. Nem somos daqueles que dizem, Deus criou o mundo, mas Ele escolheu não se relacionar com a sua criação, porque nós não conseguimos explicar as tragédias que acontecem entre nós. São caminhos que algumas pessoas tomam. Como nós não conseguimos, por exemplo, explicar por que o estupro acontece, porque um assalto, uma morte acontece, é mais confortável dizer, Deus ele não se relaciona com a sua criação. E nós sabemos que todas essas coisas acontecem por causa do pecado humano. E nós entendemos com essa expressão utilizada pelo salmista que a comunhão da igreja apresenta um Deus relacional. É um Deus que se relaciona com o seu povo. É um Deus que se inclina para ouvir a nossa oração, que se importa com o órfão, com a viúva. É um Deus que mandou o seu Filho na expressão máxima desta unidade e de se importar com o seu povo. Mandou o seu Filho, seu único filho, para morrer por suas ovelhas. Mas observe que ele diz que é bom, que é adequado, mas que também é agradável viver em unidade. E aqui é algo curioso para nós. Se algo é bom, nós entendemos como agradável. Por que ele precisa aplicar a palavra agradável? Se ele já disse para nós que a unidade é boa. E aqui há algo curioso, irmãos. Porque nem sempre o que é bom é agradável. E nem sempre o que é agradável é bom. E eu posso citar aqui alguns exemplos para os irmãos. Um remédio é bom para a nossa saúde. Mas nem sempre a sensação de tomá-lo é agradável. Um refrigerante pode ser agradável, mas não é bom para a saúde. Então nem tudo que é bom é agradável, nem tudo que é agradável é bom. De modo que quando o salmista diz a comunhão, a unidade do povo de Deus é bom e agradável,
Ele está dizendo para nós, irmãos, que a unidade do povo de Deus é agradável no conceito e na sua prática. É bom no seu conceito e na sua prática. É boa para o propósito de Deus entre nós. De modo que nós podemos dizer que a comunhão atinge o bem estabelecido, proposto por Deus, como também traz prazer ao coração daqueles que estão envolvidos. Por isso, o salmista diz: é bom e agradável viver unidos os irmãos. A ideia e a prática da comunhão são excelentes. Mas seguindo, qual é a evidência que nós temos que a comunhão é boa e agradável? Qual é a evidência que o texto nos dá? Nós temos aqui duas evidências. A primeira evidência que o texto dispõe para nós é que a comunhão, a unidade do povo de Deus é como um óleo lançado sobre a cabeça. Sobre a cabeça de quem? Sobre a cabeça de Arão. E aqui há uma alusão a Êxodo capítulo 30. Aonde, irmãos, Arão e seus filhos estão sendo consagrados para servir ao Senhor como sacerdotes. E essa é uma figura estranha para nós. Se derramassem óleo sobre a nossa cabeça, certamente nós sentiríamos alguma agonia em nosso corpo, uma sensação estranha, porque não faz parte da nossa cultura cristã, mas fazia parte da cultura cristã naquele período. E tem um simbolismo. Era um óleo perfumado. Era um óleo que trazia um bom aroma, apresentando então o salmista que a comunhão do povo de Deus é como um rico perfume para o Senhor. E quando essa cerimônia era executada no sacerdote, representava ou simbolizava que aquela pessoa estava sendo separada e contaria com a presença de Deus para assumir a função. É o mesmo que nós fazemos com missionários, pastores, presbíteros, diáconos, quando nós impomos as mãos para que eles cumpram uma missão, uma função. Eles estão sendo separados por Deus, contam com a presença e o poder de Deus para exercer uma função. Mas por que isso é tão importante, irmãos? Observe. Esse óleo derramado sobre a cabeça desceria sobre a barba, chegaria ao ombro do sacerdote. E o que é que estava no peito do sacerdote? A representação das 12 tribos de Israel. Não só o sacerdote teria a presença de Deus, como todo o povo de Deus teria a presença do Senhor. Porque a comunhão na igreja é um indicativo de que Deus está entre o seu povo. Porque sem Deus não há unidade entre nós. Sem Deus só pode existir inimizade. Então a primeira evidência que o salmista traz para nós de que é boa e agradável a unidade da igreja é que Deus está presente. Mas ele traz aqui outra imagem. A outra imagem é do Monte Hermon. E ele diz: a comunhão do povo de Deus é como o orvalho do Monte Hermon. E essa era uma montanha que ficava localizada ao norte de Israel. E ela traz uma característica importante. Assim como a nossa região aqui em Aldeia é um lugar bastante úmido. E onde tem a umidade alta, normalmente se tem uma vegetação abundante. E nós estamos falando de uma região seca. Mas que por causa do orvalho do Monte Hermon, há prosperidade, a abundância em sua vegetação. Deus trouxe essa geografia para prover o alimento a Israel. Dessa mesma forma, Deus é aquele que provê a verdadeira comunhão entre nós. E com esses dois simbolismos, o salmista quer nos mostrar, quer nos lembrar de uma forma clara, irmãos, que a unidade do povo de Deus depende exclusivamente da presença e da provisão de Deus. Porque nós estamos juntos com o povo de Deus, por causa da presença e da provisão do Senhor.
E o que é tão importante nessa declaração, irmãos? Observe que essas duas figuras utilizadas pelo salmista apresentam um movimento que vem de cima e não de baixo. Porque o óleo desce na parte superior do corpo, que é a cabeça, porque o orvalho vem de cima do Monte Hermon, trazendo prosperidade a toda a região. Observe que toda a comunhão vem de cima. Se Deus não operar em nosso coração por meio de Cristo, nós seremos incapazes de manter a unidade e a paz entre nós. Isso é importante, igreja. Quanto mais nosso Redentor temos em nosso coração, quanto mais nós amamos a sua palavra, a evidência é que nós prezaremos pela unidade do rebanho de Cristo. Mas eu quero trazer a última parte do Salmo 133. No versículo 3, ele nos apresenta que é por meio dessa unidade que Deus abençoa o seu povo. Observe que no versículo 1 e 2, ele nos diz que esta comunhão, que esta unidade parte do próprio Deus, mas agora ele nos diz que é por meio deste movimento que Deus traz a bênção para o seu povo. Versículo 3 diz assim: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Preste atenção, o texto diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ora, que lugar é esse descrito como ali no texto? Ele diz: ali o Senhor abençoou o seu povo. E esse lugar é Sião. Aquele lugar em que o templo foi construído, em que os peregrinos saíam de suas casas e juntos clamavam ao Senhor e cantavam louvores alegremente para chegar no lugar descrito ou no lugar combinado para adoração. É o centro religioso da nação, que representa a presença de Deus com o seu povo. E nós precisamos lembrar do contexto desse texto, ou do que os israelitas enfrentaram até chegar numa condição como essa. Nós precisamos lembrar que eles estavam no Egito, que eles chegaram naquela região por causa da fome e que eles foram escravos durante muito tempo. Nós precisamos recordar que eles foram libertos pelas mãos de Deus e que eles atravessaram o deserto e se tornaram agora uma pequena federação de tribos. E eles viviam em inimizade. Mas Deus suscita um rei entre eles. E esse rei é Davi. Em 2 Samuel capítulo 5, versículo 1, o texto nos ensina que agora eles não mais vivem na inimizade, porque viveram assim durante séculos. Deus usa o seu servo Davi para unificar a adoração do seu povo. E agora eles experimentam um movimento de paz. Até que chega Salomão, que perpetua esse momento de paz entre o povo. Mas que com sua morte, o seu filho assume o trono e, devido a altos impostos, divide a nação em reino norte e reino do sul. E aquele povo que experimentou a boa e agradável comunhão é agora o povo que cai na mão ou nas mãos de nações estrangeiras. Reino do norte, na mão dos assírios. Reino do sul, na mão dos babilônicos. E eles passam agora, mais uma vez, a viver debaixo de uma inimizade. Mas eles retornam do exílio. E o templo é construído em Sião. E agora, mais uma vez, a representação da presença de Deus entre eles está posta diante dos seus olhos. Uma clara lembrança de que Deus decidiu abençoar o seu povo por meio da união com Cristo. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque foi o próprio Deus que expulsou o povo do Jardim do Éden, os nossos primeiros pais. Foi o próprio Deus que dispersou e espalhou os homens em Babel. E é o mesmo Deus em Cristo que está recolhendo o seu povo. O mesmo Deus que trouxe a sentença de exílio é o mesmo Deus que traz a sentença de volta. O mesmo Deus
que traz agora a deserção pelo pecado do homem é o mesmo Deus que congrega o povo por meio de Cristo. Como Deus ordena a sua bênção por meio da comunhão? Com Cristo cumprindo a promessa de resgatar as suas ovelhas. O que é que o salmista está dizendo a nós? Que a comunhão é uma grande representação. A comunhão com Cristo e com os nossos irmãos é uma grande representação da bênção que nós recebemos com a morte, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero concluir, irmãos, trazendo algumas lições da nossa vida. E a primeira lição que eu gostaria de trazer nessa manhã é que a unidade do povo de Deus, ela requer perdão. É interessante que nós vivemos numa sociedade que se ofende facilmente. E por que nós nos ofendemos facilmente nos nossos relacionamentos? Porque a nossa imagem é muito importante. A nossa imagem não pode ser ofendida, a nossa imagem não pode ser atacada. Nós vivemos numa sociedade onde não se pode receber não. E a grande prova disso é a educação dos nossos filhos. Se nós estamos do lado de alguém e nós negamos algo aos nossos filhos, as pessoas ficam aborrecidas. Porque se entende que o homem não pode ter limites. Ele pode fazer o que ele quiser. E aonde eu quero chegar, irmãos, é que com esse pensamento nós vivemos como Jonas. Nós queremos a graça, nós queremos o perdão, mas nós não queremos para o outro, para o próximo. Mas unidade requer perdão. Requer perdão dentro do nosso lar, entre esposa e esposa. Requer perdão entre os filhos, entre os irmãos, quando não partilham os seus objetos. Requer perdão entre nós, membros do corpo de Cristo, quando nós entramos muitas vezes em rota de colisão. E por que unidade requer perdão? Porque foi por meio do perdão que Cristo nos reconciliou com Deus. Nós não podemos esquecer dessa verdade. Se Deus nos perdoou, nós não temos razões para não perdoar o nosso próximo. Porque também um dos grandes indicativos da fé que temos em nosso coração é se nós perdoamos o nosso próximo, como temos sido perdoados pelo Senhor. Por isso, irmãos, devemos muitas vezes sofrer o dano, entendendo que Cristo sofreu o dano em nosso lugar, para que fôssemos redimidos, para que fôssemos seus filhos. Por isso, exercitem o perdão que Cristo trouxe a vocês, com aqueles que estão à sua volta. Segunda lição é que a verdadeira unidade da igreja requer a verdade. E eu quero dizer a você que uma unidade sem a verdade é uma unidade falsa. É melhor que sejamos divididos pela verdade do que unidos pelo erro. Essa é uma famosa frase de Martinho Lutero, que deve ser uma frase que deve ecoar em nosso coração diariamente. Mas no século XXI, nós fomos infectados pelo politicamente correto. Nós não podemos dizer a verdade às pessoas porque nós temos medo de homens. Nós temos medo do que eles vão pensar de nós. A nossa imagem, mais uma vez, é muito importante. Ela não pode ser arranhada. E nós vivemos uma falsa unidade sedimentada na mentira e não na verdade de Cristo. Há também, irmãos, a condição de que muitas vezes nós não sedimentamos a nossa unidade na verdade, porque nós não acreditamos em absolutos. Como assim, pastor? Eu sou crente. Eu sei que há absolutos, mas há muitas pessoas que vivem como se os absolutos não existissem. E elas pensam que cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu jeito de educar o seu filho, cada um tem o seu jeito de se relacionar com a sua família. Então, eu não posso exaltar o meu irmão por causa disso. E nós vamos deixando a vida nos levar conforme as inclinações do nosso coração. Mas eu quero dizer para você que o amor, a compaixão e a graça só existem por meio da verdade. Tudo que nós produzimos sem a verdade não passa de ilusão. Se você ama o seu próximo, exorte-o
quando ele transgredir a lei de Deus. A disciplina é um ato de amor, é um ato de graça. E aqui eu me refiro à disciplina vinda de forma bíblica, adequada. Mas é uma forma em que nós mostramos amor muito mais do que com belos discursos. Como irmãos, preservar a unidade significa falar a verdade. Terceira e última aplicação é que a unidade, ela precisa ser estabelecida tanto na família como na igreja. Esposos e esposas, filhos, irmãos, muitas vezes nós vivemos numa competição dentro do nosso próprio lar. Muitas vezes nós não conseguimos apresentar a beleza do Evangelho por meio dos nossos relacionamentos. Mas esposo e esposa, vocês não vivem numa competição, vocês devem viver numa cooperação. De modo que o esposo deve liderar a sua esposa com graça, com harmonia e com amor. De modo que as esposas devem se submeter aos seus esposos com alegria, com urgência e com amor no coração. De modo que os filhos, os irmãos, precisam respeitar uns aos outros. Brigar cada vez menos, contribuir com o seu próximo, dividir os seus pertences, entendendo que são atitudes práticas em que nós podemos demonstrar a verdadeira unidade. Mas que nenhuma unidade será eficaz na família se essa não for por meio da palavra do Senhor. Se a nossa família quer experimentar uma verdadeira unidade, nós precisamos conhecer e aplicar a palavra dentro do nosso lar. Porque os irmãos se respeitarão. E os cônjuges andarão juntos quando entenderem as suas funções conforme a palavra de Deus. Mas eu também quero me referir à unidade da igreja. No exército há uma frase que diz: quem sai junto, chega junto. E essa deve ser uma frase também da igreja, do exército de Cristo. Quem não sofre, que nós não devemos sofrer. Quem se escandaliza, que nós não se inflamamos. Quem se alegra, e nós não vamos nos alegrar. A igreja, ela precisa prezar por essa unidade. Porque temos o mesmo Senhor. Recebemos o mesmo sangue. Recebemos a mesma salvação. E vivemos na mesma fé. Porque estamos juntos, irmãos, para glorificar a Deus no consolo, na exortação, no encorajamento. Precisamos fazer mais isso entre nós. Se há algum irmão enfermo, que nós possamos disponibilizar a nossa vida para servi-lo. Se há algum irmão faminto, que nós podemos dividir o bem que Deus tem nos dado. Se há algum irmão em pecado, que nós podemos exortar e caminhar até com que ele vença essa adversidade. A igreja é um corpo. De maneira, irmãos, que nós precisamos nos abraçar nessa jornada e, como peregrinos do Senhor, chegarmos juntos na Jerusalém Celestial. Mas nós não podemos conceber a ideia de uma igreja que não vive em unidade, de irmãos que não se respeitam, entendendo que Cristo os salvou para viverem o mesmo propósito e que este propósito implica em unidade. Certamente haverá divergências entre nós. Teremos algumas batalhas, algumas dificuldades. Somos diferentes e pecadores. Mas o que nos une é certamente maior. O que nos une é o amor de Cristo. Por meio da sua palavra e da sua obra, nós podemos caminhar juntos, apesar de quem nós somos, miseráveis pecadores. Que Deus nos abençoe, que nós possamos exclamar: ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que nós possamos nos alegrar na certeza de que esta unidade traz sobre a igreja a bênção do Senhor. E ao mesmo tempo, concluo dizendo que me alegro em saber que a nossa igreja tem andado em unidade. Mas nós não devemos nos acomodar com isso. Quanto mais unidos nós estamos, muito mais devemos trabalhar para preservar com diligência a unidade que Deus trouxe a nós. Deus vai nos dar graça para continuarmos juntos
e assim glorificarmos o seu nome. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por sua mensagem e pedindo ao nosso Deus que nos conduza a uma vida de comunhão com Ele e com o seu povo. Ó Senhor, nosso santo e verdadeiro Deus, te louvamos porque ouvimos nessa manhã uma porção da tua palavra, que nos chama a responsabilidade da comunhão, que abre os nossos olhos para que mantenhamos a harmonia e a paz entre nós, não abrindo mão da verdade, Senhor, não abrindo mão dos princípios corretos, quer seja na família ou na igreja, que nós possamos, ó Deus, empregar os princípios que o Senhor nos deu, exercitar as virtudes que o Senhor nos apresenta por meio da tua palavra, para que a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, a nossa igreja, represente adequadamente a relação que nós temos com o Senhor. Obrigado, Deus, porque nesta manhã o Senhor nos lembra desta verdade. Pedimos que o Senhor freie o nosso coração e as nossas inclinações de tentarmos agir de forma superior ao nosso próximo, de considerar, ó Deus, a nossa vida além do que convém, que possamos utilizar a nossa vida e o que temos para o serviço dos santos, e assim, ó Deus, a nossa vida ela possa ser lembrada como a vida de homens e mulheres fiéis, que viveram para manter a unidade do teu povo. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de exposição bíblica e pedimos que o Senhor continue a nos conduzir em nossa adoração ao Senhor. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.